Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Cometi um erro que lá no primeiro vídeo, no segundo, eu não fiz menção das minhas irmãs, professoras talentosas, guerreiras, dedicadas na obra de Deus. Deus seja louvado pela sua vida, você que é professora, você que é dedicada na obra de Deus. E para os irmãos não ficarem com ciúmes, você também, amado professor, Deus seja louvado na sua vida. Vamos lá então dar prosseguimento à nossa lição de número 11. Hoje nós estamos estudando acerca do caráter de Maria, mãe de Jesus. Amém, meu querido? Vamos então ao tópico de número 3. O seu papel no plano da salvação. Vamos observar a importância, a relevância do papel de Maria dentro do plano da salvação. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a promessa falava do descendente da mulher. E essa promessa, ela vem se cumprir cá no Novo Testamento, nos dias de Maria. Olha o privilégio que essa menina teve. Vamos lá, subtópico de número 1, Maria dá à luz a semente da mulher. O cumprimento da promessa da vinda do Messias envolveu um enumerado grupo de pessoas que atuaram em várias frentes distintas dentro do propósito de Deus. Quando a promessa se cumpre em Maria, nós temos a tendência a acreditar que Maria, ela era a última bolacha do pacote. Se não fosse ela, Jesus não teria nascido. Se ela tivesse cometido um aborto, Jesus não teria nascido. Parece que alguns acreditam até que ela é divina, que ela é Deus, que ela precisa ser reverenciada e cultuada. Mas eu olho aqui, meu amado, dentro do cumprimento dessa profecia, posso falar uma coisa aqui, foi um grupo que Deus levantou, um grupo de profetas. Deus levantou Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Nós vamos falar dos profetas que profetizaram no passado. Cada grupo de pessoas, Neemias, o sacerdote Esdras, a galeria dos heróis da fé, todos esses trabalharam direta e indiretamente para que essa promessa pudesse se cumprir nos dias de Maria. Eu olho para Noé, que Deus queria destruir o mundo e achou graça em Noé e em sua família. Eu olho, meu amado, para tantos homens, para Abraão, que Deus chama de Ur dos Caldeus. Então você observa, o cumprimento de uma promessa muitas vezes envolve, meu amado, um enumerado grupo de pessoas. Para Deus cumprir uma promessa na sua vida, meu irmão, muitas vezes Deus vai usar muitos irmãos, irmãs, pastores, obreiros, pessoas que ao longo da sua vida vão te capacitar, vão te apoiar, vão te estender as mãos. E quando você chegar lá, lembre quem foi que te patrocinou. Lembre que você chegou lá porque muitas pessoas vieram antes de você. Antes de Maria entrar em cena, muitos morreram. Antes de Maria ficar grávida, muitos se entregaram ao Senhor. Muitos se dedicaram. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Poderia falar de inúmeros homens de Deus. Todos trabalharam direta e indiretamente para que se cumprisse aquele momento. Meu irmão, quando Deus te der a vitória, não pense que você conquistou a vitória porque você orou muito, você é espiritual, você é fervoroso, porque muitas pessoas te ajudaram, muitas das quais você só vai conhecer na eternidade e na glória de Deus. Eu deixo aqui, meu amado, uma reflexão para esse momento. Na obra de Deus, não há lugar para individualidade ou estrelismo. É preciso ter visão de reino de Deus e não dos próprios interesses. A obra de Deus, meu amado, ela é feita em equipe. Não há lugar para individualidade. Maria, ela não foi a única que se colocou diante do Senhor. Muitos outros vieram antes dela
para preparar o caminho. João Batista, segundo as Escrituras, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Antes de Jesus chegar e começar a pregar, João Batista já estava preparando o caminho do Senhor. Infelizmente, no nosso meio, há muitas pessoas que acham que descobriram a pólvora. Há muitas pessoas que se apresentam como se fosse quase que a quarta pessoa da Trindade, que tem uma revelação, que tem uma profecia, que tem uma palavra diferente dos outros que ninguém tem. Meu irmão, vamos deixar de besteirol. Muitas vezes a gente acaba acreditando nessa conversa fiada aí, meu irmão. Na obra de Deus não existe lugar para estrelismo, individualidade, não. A obra de Deus, ela é feita em grupo, ela é feita em equipe. Pastor, para estar pregando, para ganhar almas, ele precisa das irmãs do ciclo de oração de joelho dobrado. A mocidade, para continuar adorando a Deus, ela precisa das irmãzinhas lá do ciclo de oração, tá orando, intercedendo. Então, meu irmão, na obra de Deus, meu irmão, tem lugar para a visão de reino e não dos seus interesses pessoais. Não é lugar de cabide de emprego, não é lugar de império de família. A obra de Deus é um lugar onde nós precisamos de ter visão de equipe, de coletividade, de envolvimento e de participar, para que todos possam chegar no objetivo final, que é o arrebatamento da igreja, onde estaremos com o Senhor e encontraremos com Ele por sobre as nuvens. Até esse dia, muitas pessoas serão usadas por Deus para que esse dia chegue. Amém, meu querido? Você é chamado por Deus para ser bênção. Você não foi chamado por Deus para ser a estrela do Evangelho. Você foi chamado por Deus para ser mais um que coloca o jugo por sobre os ombros e tem a dimensão da chamada e do propósito de Deus para a sua vida. Você é mais um dentre milhares, milhões que ele levantou ao longo da história para dar continuidade a esse projeto chamado Igreja do Senhor. Vamos lá, subtópico de número 2. Maria não é redentora. Isso é muito importante. Enquanto viva, Maria foi um exemplo de humildade, submissão e obediência à lei de Deus. Após sua morte, atribuíram-lhe títulos, honras e feitos que vão contra tudo o que ela viveu e demonstrou através do seu caráter. Meu amado, Maria, enquanto era viva, ela se sujeitou ao projeto de Deus, ela era humilde. Eu disse, ela aceitou montar no lombo do jumento carregando o Rei da Glória. Ela não foi num cavalo alazão, com a caravana, com carros, não. Ela foi montada no lombo de um jumento. O filho nasceu numa manjedoura, não era do jeito que ela idealizava. Ela se sujeitou ao propósito de Deus. Aquela mulher, ela foi um exemplo. E ela reconhecia em Deus o seu Salvador. No cântico dela, ela fala: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela reconhecia que ela era pecadora e que ela carecia também de salvação. Então, enquanto vida, ela foi um exemplo de conduta, humildade, obediência às leis de Deus. Uma dessas leis é a idolatria, que é se curvar diante de uma imagem de escultura, meu amado, e ter aquilo como Deus, fazer pedido para aquilo como se aquilo fosse Deus. Ela foi um exemplo. Agora, eu duvido que após a morte dela, ela tenha mudado de ideia. Então, após a morte, muitos atribuíram feitos, títulos e honras a Maria, que eu duvido que, se ela estivesse viva, ela aceitasse. Deus escolheu aquela menina porque viu nela humildade, caráter, personalidade, propósito muito bem definido. E ela, de forma alguma, aceitaria essa honraria, essa mariolatria, que essa idolatria dedicada a ela, como se ela fosse redentora, pudesse resgatar. Ela diz: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Amém, meu querido? Então, meu amado, ela não é redentora, ela não é salvadora. Ela tem um papel fundamental e importante na história da humanidade. Mas, como eu disse,
um trabalho em equipe, porque antes dela, muitos morreram pregando acerca do Messias. Amém, meu querido? Ela tem o seu peso e a sua importância. O problema são os exageros e os excessos. Então vamos dar a ela devida honra, mas nada além daquilo que a Bíblia nos permite. Muitas vezes nós vemos uma suposta imagem daquilo que dizem ser Maria. É aquele quadro que eu já vi, alguns quadros aí, é uma Maria com traços europeus. O nariz, os lábios e os olhos é de uma mulher europeia, não é uma mulher judia. Então, meu amado, a pele é uma pele clara, uma pele branca, e a pele da mulher judia, ela não é aquela pele não, meu querido. Então, aquela suposta imagem atribuída a ela não é uma imagem real. Primeiro porque nos dias dela não tinha foto, não tinha fotógrafo, não tinha foto nem imagem. Aquilo ali é uma inspiração do artista que tenta retratar uma imagem daquilo que seria Maria. E por melhor que seja a intenção dele, ele nunca vai conseguir retratar. E alguém pode falar, mas eu tenho a imagem da minha mãe em casa e tenho a imagem do meu pai. Verdade, mas eu nunca ajoelhei diante da imagem do meu pai, eu nunca ajoelhei diante da imagem dele pedindo ele alguma coisa. E o meu pai já partiu. Tá certo, meu querido? Não vão cair nessa conversa fiada, aquilo ali é só uma imagem para me relembrar. Não, meu amado. Eu duvido que ela, após a sua partida, ela mudasse de opinião e desobedecesse às leis de Deus. Vamos lá, aqui uma reflexão sobre esse tópico, subtópico. Se em vida Maria viveu de modo exemplar e modesto, não há razões para pensar que após a morte ela tenha mudado de ideia. Ela não mudou. As opiniões a seu respeito é que mudaram. Então, meu amado, uma coisa foi o que Maria fez, o exemplo que ela deu de conduta, de humildade. Agora, outra coisa são as opiniões a seu respeito. Meu amado, eu não sou responsável acerca das opiniões que as pessoas têm a meu respeito. No nosso segmento cristão evangélico, muitas vezes nós temos, às vezes, até dificuldade quando fala o nome de Maria, porque o nome dela muitas vezes está atrelado à idolatria, à mariolatria. Meu amado, Maria, ela foi uma mulher humilde, corajosa, valente, que abriu mão dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus interesses para viver o interesse e o propósito de Deus. Ela é merecidamente, notoriamente destacada na Bíblia, porque todas as gerações diriam que ela era bem-aventurada. Amém, meu querido? Isso é um fato incontestável. Mas as opiniões acerca dela, meu irmão, não condiz com o que a Bíblia diz. E a Bíblia é o único livro de regra de fé quando se trata deste assunto. Eu não vou nem conversa que alguém teve um sonho, que uma autoridade eclesiástica beatificou e santificou e tornou ele santo. Eu sou santo, eu sou pai de santo. Não, entenda bem, sou pai de santos. Porque eu tenho 2 filhos, um chama Israel e Moisés. E a Bíblia me fala que aos santos da igreja em Corintos, ou seja, esse título de santo é para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo. Amém, querido? É um título concedido por Deus. Não é depois que eu morrer que vão me santificar e me beatificar, não, meu querido. É em vida, é título, não é sinônimo de divindade, não, tá bom? Vamos então, meu amado, ao terceiro e último subtópico dessa nossa lição. Maria não é mediadora. Há apenas um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O que passar disto é invenção humana ou doutrina de demônios. Não devemos deificar a homens, estejam estes vivos ou mortos. Meus amados, nós temos aí uma tendência. Um único mediador é aquele que está entre Deus e o homem, é só Jesus Cristo. É aquele que vai diante de Deus interceder. É aquele que faz a mediação entre o culpado e o juiz. É o que vai estabelecer a paz entre 2 pessoas que estão desentendidas e brigadas. Esse é o papel do mediador, é estabelecer a paz. E só tem um.
o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. O que passar disso aí, meu irmão, é doutrina de homem, invenção humana, ou então doutrina de demônios. Não tem fundamento bíblico não, meu querido. Nós não devemos aí, eu faço uma outra colocação, deificar a homens, sejam eles mortos ou vivos. O que é deificar? É atribuir títulos da divindade como se aquelas pessoas fossem Deus, ou quase Deus, como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Estejam elas vivas ou mortas. E aí eu quero fazer aqui uma reflexão para dar continuidade. A idolatria a Maria é abominável aos olhos de Deus, mas existem, no segmento cristão evangélico, muitas outras formas de idolatria, as quais são socialmente consentidas e propagadas. Uma delas é a veneração a líderes, cantores e famosos gospel. Vamos falar uma coisa aqui, meu irmão. Agora a borracha vai vir para o nosso lado. Nós já jogamos muita pedra no telhado aí das pessoas que têm essa prática da idolatria. Eu não estou dizendo que essa prática ela seja aceitável, ela é abominável aos olhos de Deus. Mas a gente precisa entender e compreender que o nosso telhado, nós cristãos evangélicos, principalmente assembleianos, nosso telhado é de vidro. Muitas vezes nós estamos aí, meu irmão, olha, venerando líderes como se eles fossem quase que intocáveis. Eles nunca erram, eles nunca pecam. Eu tenho falado isso aqui nos meus vídeos. Nós estamos aí, meu irmão, venerando, idolatrando presidente de ministério que erra, faz um monte de besteira e não chega diante da igreja para pedir perdão. A CGADB mesmo, eu já falei aqui, torna a falar. Essa última eleição, aliás, as duas últimas eleições são uma vergonha. E tem gente que tem esses homens como se fossem os homens santos, que não erram, que não pecam. Então nós temos a nossa idolatria dentro do nosso segmento evangélico, com líderes, com cantores. Tem gente que idolatra cantor, ídolos, e a gente fica aí reverenciando os famosos gospel. Alguém que era famoso aí numa emissora de televisão porque converteu, aí agora aquela pessoa é famosa, aí fica um monte de crente abestalhado, que não conhece Bíblia, reverenciando, idolatrando e venerando essas pessoas. A idolatria gospel, sim, meu irmão. A idolatria, o nosso telhado, ele é de vidro. A idolatria, em todas as suas formas, é abominável a Deus. Então, a idolatria de apego aos bens, qualidade de vida, bem-estar social, a idolatria do próprio corpo, você é uma pessoa que cultua a sua imagem, o corpo. Há várias formas aqui, meu irmão, de ramificações da idolatria. Mas muitas vezes a gente prefere jogar pedra no telhado do outro, como se o nosso telhado não fosse de vidro. Mas isso também não ameniza o outro lado. Vamos consertar primeiro, meu irmão, o nosso telhado e orar para os outros, para que eles venham ao conhecimento pleno de Deus. Encerramos aqui, meu amado, a nossa aula de número 11, falando de Maria, mãe de Jesus, exemplo de serva, de humildade e submissão. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você nesta hora, para que o Senhor nos dê a coragem que Maria teve de abrir mão dos seus interesses pessoais, abrir mão dos seus sonhos e viver o sonho de Deus. Nem sempre o sonho de Deus, meu amado, o projeto de Deus vai atrair aplauso, fama, sucesso e reconhecimento. Muitas vezes nós vamos encontrar dissabores, amarguras, perseguições, incompreensão, mas o importante é prosseguir adiante. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta aula que o Senhor nos permitiu, esse entendimento, essa compreensão da Tua Palavra. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o crédito. Meu Deus, nós não temos, mas nós pedimos ao Senhor, dá-nos a coragem de sermos destemidos, dedicados, consagrados como foi Maria.
que abriu mão dos seus interesses, que enfrentou o risco da morte, que enfrentou a perda, até mesmo a possível perda de um grande amor. A pessoa que estava do lado que ela amava. Ela enfrentou a incompreensão, ela enfrentou todas as dificuldades, ela foi frustrada como mulher, porque as coisas não saíram do jeito que ela idealizou. Ela foi frustrada como mãe, porque as coisas não ocorreram do jeito que ela imaginava. Ela sentiu a dor na alma quando viu o filho sendo injustamente torturado, crucificado na cruz. Meu Deus, dá-nos a coragem de Maria, dá-nos a santidade. Ela era santa e consagrada, nós queremos ser santos. Nós queremos que o Senhor realize projetos nas nossas vidas. Abençoa esse casal, abençoa esta família, abençoa esse professor, abençoa esta professora, abençoa esta moça, este rapaz, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele. Meu Deus, nós te oramos e agradecemos, certo da resposta, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que bom que você esteve comigo nesses 3 vídeos. Deus seja louvado. Deixa aí o seu comentário, a sua palavra de apoio. Nos ajude em oração. Muitas são as dificuldades para realizar esse trabalho, mas até aqui o Senhor tem nos dado ânimo, alegria, conhecimento e paixão. O que falta de estrutura, sobra de apoio através da sua vida. E aí, nos comentários, você vai poder baixar os slides que eu vou colocar aí em PowerPoint, para você colocar na sua sala de aula, se você achar por bem. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço as suas orações e o seu apoio. Que Deus abençoe no nome de Jesus.